Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, boa noite a todos. Celso Deretti aqui. Hoje é dia 28 de junho de 2025. Nós nos encontramos aqui na Capela Nossa Senhora de Fátima, aqui que pertence à Paróquia São Sebastião, aqui em Balneário Camboriú. É recém-inaugurada, bem pouco tempo, uma capela lindíssima, realmente magnífica, lindíssima, aqui na Rua Paquistão, bairro, qual é o bairro aqui? Nações, né? Bairro Nações, das Nações, em Balneário Camboriú. E aí nós estamos na nossa vigília de adoração. Hoje é solenidade, hoje é véspera, né? Vigília de preparação à solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Então, a pregação que eu vou fazer hoje é sobre o temor de Deus. O temor de Deus. E nós vamos tomar o livro de Atos, capítulo 3, versículos de 1 até o 11, certo? Atos, capítulo 3, versículos de 1 ao 11, certo? Então vamos lá, eu vou fazer a leitura, você pode acompanhar. Bom, vamos nos situar aqui. Esse relato de Atos 3, ele acontece bem em seguida a Pentecostes. Atos 2 é o relato da vinda do Espírito Santo. E em seguida já vem este milagre, a cura de um coxo. Diz assim: Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Hora nona é às 3 horas da tarde. São às 3 horas da tarde. Na contagem lá dos judeus, a hora nona, 3 da tarde. Nisto levava um homem que era coxo de nascença, um aleijado, e que punham todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: não tenho nem ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou imediatamente os pés e os tornozelos se lhe firmaram. De um salto pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Reconheceram ser o mesmo coxo que se sentava para mendigar à porta formosa do templo, e encheram-se de espanto e pasmo pelo que lhe tinha acontecido. Como ele se conservava perto de Pedro e João, uma multidão de curiosos afluiu a ele no pórtico chamado Salomão. Palavra do Senhor. Amados, a primeira verdade aqui que salta aos olhos o primado da oração. Primado da oração. Pedro e João, eles iam ao templo para rezar a hora nona. Então veja, se você quer ver milagres acontecer na sua vida, o segredo é a oração. A oração, ela é a força do homem e a fraqueza de Deus. São João Crisóstomo diz que pela oração, o que é impossível se torna possível. A oração, a gente pode dizer, quando a gente ora, Deus trabalha. Em que sentido? E que Deus ele faz frutificar os nossos esforços. Então veja, não é possível ter uma vida de bênção, uma vida de paz, de alegria,
uma vida de vitória, uma vida de realizações, uma vida santa, sem a oração. Sem a oração a pessoa ela é um morto-vivo. Ela respira, ela come, ela anda, trabalha, mas é um morto-vivo. E é uma pessoa que vive para fazer dieta e pagar boleto, nada mais que isso. Não tem o propósito de Deus para a vida dela. Eu vejo aqui, fala, eles iam à hora nona, né? Então eles tinham horário para oração. Então eu preciso, veja, o segredo de tudo é a intimidade com Deus, é viver uma vida no temor a Deus. E a pessoa que ora, a pessoa que teme a Deus, ela tem uma vida de oração séria. É preciso orar com seriedade, orar com tempo fixo. Você precisa ter um tempo de oração. E oração, quero dizer aqui uma coisa importante, oração não é uma atividade prazerosa, é combate espiritual, é luta. Oração não é, veja, porque hoje todo mundo, se não tem prazer, se não tem sabor, as coisas, ninguém faz nada. Não, mas oração é combate, você entra ali numa luta espiritual, mas veja ali que você sai vitorioso. É ali que você conquista a graça de Deus. Lembra que Jacó lutou com Deus a noite inteira? Lembra daquele episódio? E que diz, olha, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Então veja, ali é o símbolo da oração. Então veja, se você quer ver a glória de Deus, é pela oração. Então, cuidado, porque uma pessoa que não ora, que não tem uma vida de oração, ela facilmente cai nas mãos do diabo. Ela é uma pessoa que está à mercê, é vulnerável. Ela está vulnerável, ela está sem guarda. Ela está desguarnecida da proteção divina. É por isso que o diabo pinta e borda. Por isso que a gente vê tantas coisas acontecerem nas famílias, nos indivíduos, dentro da igreja, porque não se ora mais com seriedade, não se ora mais com tempo fixo, certo? Então, eu sempre digo, dobrou a provação, dobrou o problema, dobrou a dificuldade, dobra o tempo da oração, certo? Se você chega em casa, o gato está latindo, o cachorro está miando, e a coisa, você já vê umas coisas meio diferentes, começa a orar com seriedade, porque a gente não podemos achar assim que as coisas acontecem do nada, não, as coisas acontecem quando você ora com seriedade, aí o poder de Deus, ele trabalha a seu favor. Aqui que está, então a oração ela tem que ter, tudo parte da oração, tudo parte de uma vida de oração. Muitas vezes Deus chama você para orar à madrugada, muitas vezes nós estamos aqui desde as 9 até a meia-noite hoje, oração, adoração, mas é aqui que os milagres acontecem, é aqui que Jesus diz, a porta que eu abro, ninguém fecha, a porta que eu fecho, ninguém abre. Enquanto nós estamos aqui em adoração, orando, Deus está abrindo portas para você, para mim, para nós, portas nas finanças, na saúde, no nosso ministério, na nossa família, nos nossos empreendimentos. Deus, ele abrindo portas, você crê nisso? E ele fecha portas por onde entraria o mal, entraria a doença, entraria o pecado, entrariam as desgraças, os demônios. Ele vai fechando essas portas para que não entre. Então veja, não há possibilidade de uma pessoa ser feliz, ser abençoada sem a oração, certo? Então, aquilo que Jesus diz, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo, não é? A Bíblia diz que um dia em vossos átrios vale mais do que milhares fora deles. O que isso significa?
um dia em vossos átrios. O que é o átrio? Hoje é a igreja, é a capela, é o teu quarto onde você reza, mas especialmente a igreja. Quer dizer, e a Bíblia diz também que para Deus um dia é igual a 1000 anos, e 1000 anos igual a um dia. Então, um dia que você dedica à oração vale mais do que 1000 anos de trabalho em vão, certo? Então, oração, queridos, é preciso orar com seriedade, com tempo fixo, com qualidade, orar com a palavra, a liturgia das horas, orar o Santo Terço, a Santa Missa. Aqui, nisto levava um homem que era coxo de nascença e que punha todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: olha para nós, certo? Então, primeira coisa, queridos, muitas vezes a vida da pessoa é exatamente isso. É uma vida rotineira, uma vida que a pessoa não vive senão para fazer exatamente o que este homem fazia. Não tinha novidade, não tinha aquilo que é plano de Deus para a vida da pessoa, propósito de Deus. Eu pergunto, será que você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida? Está vivendo naquilo que Deus de fato quer para você? Planeja para você? Ou será que a gente vive igual este homem, que a gente vive esperando que algo aconteça? Certo? Aqui que está a diferença. Veja, este homem esperava receber alguma coisa. E o que Pedro e João dão para ele? O que Pedro e João dão para ele? Alguém com poder para fazer novas todas as coisas. Amém? É isso que eu preciso, é isso que você precisa, é isso que nós precisamos. Porque nós sempre esperamos o quê? Alguma coisa. A vida da maioria das pessoas é esperando que aconteça alguma coisa, ou que alguma coisa venha me trazer a felicidade, certo? Alguma coisa satisfaça o meu coração, mas Pedro e João, ele oferece o quê? Alguém com poder para fazer novas todas as coisas. Esse alguém é nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui que está, meus irmãos, aqui que está Pedro e João, a partir do dia de Pentecostes, que esse relato é exatamente depois de Pentecostes, eles passam a viver sob o senhorio de Jesus, certo? O efeito mais imediato do batismo no Espírito Santo, da efusão do Espírito Santo, é a pessoa viver sob o senhorio de Jesus, certo? Aquilo que São Paulo diz: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É viver no temor a Deus. E o temor a Deus, ele é uma fonte de graça, de bênção, de felicidade, de saúde, de prosperidade. A pessoa que vive no temor a Deus, ou seja, que vive para obedecer a Deus, vive com essa consciência de que eu tenho que obedecer a Deus, dar ouvidos a Deus. Essa pessoa, ela vê os milagres de Deus. Então, veja, aqui que está uma cena bem clara, né, bem distinta. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, vivendo sob o senhorio de Cristo, e aqui tem um homem que vivia esperando que alguma coisa acontecesse. Não é? A nossa vida, meus irmãos, uma pessoa que não está sob o senhorio de Jesus, que ela não é cheia do Espírito Santo, que ela não passa pelo batismo do Espírito Santo, exatamente isso. É esperar algo dos outros. Eu espero que aquele político vai fazer algo para mim, que aquela pessoa vai me ajudar, que um dia eu vou ganhar na Mega Sena,
que um dia isso, um dia aquilo, ela vive esperando alguma coisa acontecer, certo? Não, veja, mas uma pessoa que ela é do Espírito Santo, ela faz as coisas acontecerem, certo? Correto? Ela deixa de ser espectador e passa a ser protagonista, não é verdade? Então, por isso que a fé, ela passa a viver pela fé, correto? Por isso que a Hebreus diz, fé é a certeza daquilo que a gente espera, é uma certeza. Então, a pessoa ela trabalha e ela tem a certeza de que aquilo que ela está trabalhando vai se realizar. Então, é isso que é o poder do Espírito Santo. Aqui este homem, porque o que acontece, essa pessoa aqui, veja, ela está ali não sei quantos anos e nunca mudou nada na vida dela. Ela todo dia ali ganhando uma coisinha, ganhando outra, mas nunca mudou nada. Só mudou a vida dela quando Jesus entrou na vida daquela pessoa. Correto? É só quando Jesus entra na nossa vida é que as coisas de fato ganham vida. Tudo se transforma. Nós somos transformados, libertos. Aqui não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente. E ele entrou no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Amados, aqui que está. Veja, aquele homem, sempre ali, mesma coisa, mas quando Jesus entra na vida dele, ele entra no templo, louva a Deus, ele salta, alegria, ele tem regozijo. Queridos, você quer ser alegria, paz, não significa ausência de sofrimento, correto? A nossa vida, ela sempre tem sofrimento, sempre tem cruz. Eu sempre digo que o mundo, a vida não é uma Disneylândia, o mundo não é uma Disneylândia, o mundo é um campo de batalha, as lutas são diárias, ou é sofrimento que a gente carrega dentro da gente, o que os outros provocam, os líderes provocam e por aí vai. Mas veja, São Paulo diz, em todas essas coisas somos mais que vencedores, somos mais que vencedores, mais que vencedores. Aqui, o que acontece neste homem, reconheceram ser o mesmo coxo que se sentava para mendigar à porta formosa no templo. Encheram-se de espanto pelo que lhe tinha acontecido. Aqui que está, existe na vida da gente, quando vem o poder de Deus, existe um antes, uma pessoa que era antes e uma pessoa que é agora. Então o Senhor quer realizar a mesma coisa na sua vida. Quantas vezes você, sabe, qual é o teu pior inimigo? Quem é o teu pior inimigo? É o diabo? Não. O teu pior inimigo é você mesmo, porque a pior prisão é aquela que você mesmo impõe a você. Certo? Por isso que Santo Inácio diz que a mais bela de todas as vitórias é vencer-se a si mesmo. Vencer-se a si mesmo. Então veja, quando eu saio do meu mundo de expectativas como este homem, esperava receber alguma coisa, e muitas vezes nós somos escravos de expectativas, de quimeras, né? E não nos apoiamos na palavra de Deus. Amados, a pior coisa não é ser enganado, é quando eu engano a mim mesmo, acreditando em falsas realizações, falsas expectativas. E é por isso que as pessoas andam tão tristes, tão abatidas, porque elas
esperam que aquela novela vai lhes dar alegria, o futebol vai lhes dar alegria, não sei isso, aquilo, o pecado vai lhes dar alegria, a bebedeira vai lhes dar alegria, a pornografia, a mentira, o roubo. Você percebe que são todas expectativas falsas, como este homem. Ele esperava receber alguma coisa que lhe desse alegria, paz, mas a vida dele mudou unicamente quando Jesus entrou no coração dele. Veja, tudo muda quando nós passamos a viver sob o senhorio de Jesus. Aí nós temos aquilo, vai se realizar aquilo que está no Salmo 36, versículo 4. Põe tuas delícias no Senhor e os desejos do teu coração Ele realizará. Certo? Essa é uma promessa maravilhosa. Salmo 36, versículo 4. Põe tuas delícias no Senhor e os desejos do teu coração Ele atenderá. Veja, não é errado ter desejos, ter expectativas. O problema é alimentar falsas expectativas. Põe tuas delícias no Senhor e os desejos do teu coração Ele atenderá. Certo? No tempo certo. Amados, veja, aqui Pedro e João eram homens que viviam sob o senhorio de Cristo, temiam a Deus, eram homens que respeitavam a lei de Deus, que entregaram suas vidas a Deus, serviram a Deus. Aqui eu pergunto para você, Jesus é de fato o centro da sua vida? Jesus é de fato aquele que tem as rédeas da sua vida? Ou podemos dizer, você já entregou as rédeas da sua vida nas mãos do Espírito Santo? Veja, a gente tem que entender aqui que nós somos criados, diz Santo Inácio Loyola, né? Para amar, servir, reverenciar a Deus, conhecer a Deus. Fomos criados para isso. E se nós não vivermos esse propósito na nossa vida, nós nunca seremos felizes. Nós nunca viveremos na felicidade que Deus planejou para nós. Lembre-se de uma coisa, né? Que está em João capítulo 10, versículo 10, né? Jesus diz assim, o ladrão, ele vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Correto, irmãos? Isso aqui que está. Aqui em Isaías capítulo 40, versículos 27 a 31, diz assim, não precisa abrir. Por que dizer-te então, Jacó, aqui, coloca o teu nome, né? Céus. Por que repetir, ó Israel, escapa meu destino ao Senhor? Muitas vezes a gente diz, Deus não, meu destino, Deus nem me conhece, quem sou eu para que Deus faça algo por mim? Passa meu direito despercebido, ó meu Deus, não o sabes, não o aprendeste? O Senhor é um Deus eterno, Ele cria os confins da terra, sem jamais fatigar-se nem aborrecer-se. Ninguém pode sondar a sua sabedoria. Ele dá forças ao homem acabrunhado, redobra o vigor do fraco, até os adolescentes podem esgotar-se, os jovens robustos podem cambalear, mas aqueles, olha só isso aqui, mas aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças, Ele dá-lhes asas de águia, correm sem se cansar, vão para frente sem se fatigar.
Amém? Irmãos, veja, quando você tem o Espírito do Senhor, você tem força, você tem ânimo, você tem coragem, você tem decisão. Você percebe como as pessoas hoje, elas vivem assim como que acabrunhadas, né? Vivem fatigadas, murmurando. Mas veja aqui, o Senhor quer te dar asas de águia, o Senhor não quer que você fique ciscando igual uma galinha, o Senhor quer que você voe nas alturas. Amados, o Senhor colocou você nesse mundo para você realizar, para você criar, inventar, empreender. Não para ficar ali estacionado, esperando que alguém faça algo por você, que alguém te dê algo. Irmãos, o Senhor é a fonte de todo bem. E se alguém vai te dar algo, é por obra do Senhor. Certo, irmãos? Aqui está a nossa confiança em Deus. Por isso que o viver no temor do Senhor é o segredo de uma vida feliz. Viver no temor de Deus. O temor de Deus nos mantém próximos de Deus. E o medo de Deus é um sintoma de que nós perdemos o temor de Deus. Que quando a pessoa perde o temor de Deus, o que ela faz? Ela se torna juiz do bem e do mal. Ela se arvora em juiz do bem e do mal. E já não se submete mais à palavra, aos 10 mandamentos, não ora mais, não vive mais a castidade, se entrega a uma vida devassa, uma vida pervertida, uma vida de bebedeira, de farra, de orgias, uma vida de roubo, de corrupção, de mentira, de trapaça. A gente conhece muito bem. E coloca em risco a sua própria salvação. Viu, amados? Coloca em risco a sua própria salvação. Então, qual é o único problema do mundo hoje? O mundo hoje tem um problema só. O mundo, os homens perderam o temor de Deus. Os homens perderam o quê? O temor de Deus. Vivem como se Deus não existisse. Vivem como se um dia não vão ter que morrer e passar por um julgamento. O juízo final, o julgamento particular. Já não pensam mais sobre a possibilidade de serem condenados ao fogo do inferno, de perder a própria alma. É terrível isso. Terrível. A pessoa que perde o temor de Deus, ela se entrega ao pecado com a maior facilidade e acha que vai ser assim mesmo, que está todo mundo salvo. Não é assim, irmãos e irmãs. Veja, olha, Jesus, uma vez ele curou um sujeito que estava 38 anos paralítico. Lembra dessa história? 38 anos. E daí depois ele encontra o sujeito mais tarde e fala, olha, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. O que podia ser pior do que o sujeito ficar paralítico 38 anos? Ser humilhado, ser vilipendiado, ser ali, passar toda espécie de humilhação, ser rejeitado. Jesus está falando assim, o sujeito pode pensar, fiquei 38 anos paralítico, sem andar, sem me mexer, agora eu estou curado, agora eu vou tirar o atrasado, né? Agora eu vou tirar o atrasado, eu vou aproveitar tudo que eu não podia fazer, eu vou fazer agora. E assim a pessoa ia se condenar. Por isso que eu digo, amados, o temor de Deus, ele é tudo. O Espírito Santo, veja, o Espírito Santo uma das coisas mais claras, quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, ela experimenta o temor de Deus, a santidade de Deus, ela fica assim abismada diante da santidade de Deus.
E por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 6, diz assim, versículos de 14 em diante, não vos prendais ao mesmo jugo com os infiéis. Né? O que é uma pessoa infiel? É um incrédulo, é o livre pensador, pessoa que não teme a Deus, é que faz o que quer, que pensa o que quer, que não se importa com céu e inferno, não se importa com a perda da própria alma, né? Não se importa. É um infiel, que não crê, que não obedece a Deus, não obedece aos mandamentos, não vive os sacramentos, não ora, não reza, não faz o bem. Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Né? Isso é para nós, irmãos, porque muitas vezes a gente começa a invejar os maus, a gente começa a olhar, pô, se aquele cara não reza, aquele cara não jejua, não vai à igreja e prospera isso ou aquilo, mas talvez está prosperando com um dinheiro maldito, está prosperando à base de um pacto com o demônio, está vendendo a alma para o demônio. A gente não sabe o que se passa muitas vezes no mundo desses que prosperam tremendamente. Muitas vezes é à custa de trapaça, de roubo, de mentira, e vendem a alma para o diabo. E às vezes a gente inveja essas pessoas, porque a gente vive no temor de Deus. Mas o que comunidade entre luz e trevas, que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Belial aqui é o diabo. Não é? O que acordo entre o fiel e o infiel? Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Veja, mas nós somos chamados, queridos, a uma santidade perfeita. Veja, não se assuste com as tentações que se abatem. Veja, os santos tiveram tentações terríveis, eles eram terrivelmente assaltados por tentações gravíssimas, né? De toda espécie. Tentação contra a pureza, tentação de vingança, tentação de matar outras pessoas pelas injustiças que eles viam, tentação de abandonar o temor de Deus e se entregar a uma vida de pecado, tentação das riquezas, das facilidades. Veja, então, ninguém se assuste, certo? Mas, veja, amados, uma coisa é a gente ser tentado, outra coisa é a gente dar o consentimento. A pessoa ela é tentada até a missa de sétimo dia, viu? O homem velho só morre na missa de sétimo dia. O homem carnal, não é? É por isso que quando o sujeito está morto ali no caixão, eles põem um tercinho para amarrar a mão do sujeito, que o sujeito ainda morto aí, dentro do caixão, ele ainda pode olhar para um celular, pegar para assistir um vídeo pornográfico ali, né? Ou roubar o dinheiro de alguém lá, né? Então, a questão não é, a tentação ela ronda qualquer pessoa e vai ronda o Papa, ronda todo mundo, mas a questão é eu não consentir, eu não dar o consentimento, é permanecer no temor de Deus, na obediência. E aqui, porque somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus disse, eu habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis no que é impuro, e vos receberei. Serei para vós um pai, olha só isso aqui, serei para vós o quê? Um pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ou seja, irmãos, aí você pode ter a certeza de que você tem tudo que está na casa do Pai é teu, certo? Daí você pode dizer, o Senhor é meu pastor e nada
me faltará. Você pode ter certeza da providência divina na sua vida. Você pode ter certeza da proteção divina, certo? Você pode ter certeza de que Deus cuida de você. Como bom pastor cuida das suas ovelhas. Quando é que a ovelha ela caminha para a morte? Quando ela se afasta do olhar do pastor. Ela caminha para a morte. Aqui, então cuidado, queridos, olha, temor de Deus é um dom do Espírito Santo. Esse temor nos é dado na oração. Então, eu volto a repetir, uma pessoa que não tem vida de oração, ela se torna vulnerável, ela está desguarnecida. O diabo entra, o diabo toma conta, a concupiscência se agiganta, o mundo arrasta a pessoa e as consequências vêm, não é? Quando a tentação, ela trabalha, o mecanismo da tentação, né? Percebe bem, a pessoa, em primeiro lugar, ela enxerga só o prazer, só o ganho, mas não enxerga as consequências, certo? Já percebeu isso? O diabo, ele esconde as consequências. Ou então a pessoa acha que ela consegue gerenciar as consequências. Não consegue. Não consegue. Judas, quando traiu Jesus, ele não imaginou que as consequências seriam tão graves. Ele não achou que a traição dele ia resultar na morte de Jesus. E olha aqui o que aconteceu com Judas. Isso pode acontecer comigo, com você. Volto a repetir o que São Francisco disse no final da sua vida, quando todos já o consideravam um grande santo. Ele já tinha 5.000 seguidores, 5.000 frades já na congregação. Ele dizia, eu ainda posso me perder, eu ainda posso me perder. Por isso que a Bíblia diz, tomai precaução, meus irmãos. Está lá em Hebreus capítulo 3, se eu não me engano, né? Tomai precaução para que ninguém de vós venha a perder interiormente a fé a ponto de abandonar o Deus vivo. A ponto de abandonar o Deus vivo. Então tome, como diz lá os meus parentes, lá se aprecata, né? Toma as precauções. Você tem que olhar para você tem que olhar isso. Onde é que eu estou colocando os meus pés? O que isso vai resultar para mim? Irmãos queridos, nós temos que tomar uma decisão essa noite aqui na presença do Senhor, certo? E a decisão é exatamente essa. Eu quero o céu, eu quero viver para sempre no céu, na visão beatífica de Deus, ou eu quero ter o diabo como companhia, me torturando durante toda a eternidade. Queridos, olha, volto a repetir, sempre repito, o dia da nossa morte já está decretado. O dia da minha morte, da sua morte já está decretado. Já está decretado. E aqui a palavra de Deus diz, lá em Hebreus capítulo 10, não percais esta convicção a que está vinculada a uma grande recompensa. Irmãos, que recompensa é essa? A vida é o céu. São delícias, a Bíblia fala de torrentes de delícias. Torrentes de delícias. O céu, por toda a eternidade, irmãos. Pois vos é necessário, olha isso aqui, ó. Pois vos é necessário a perseverança para fazerdes a vontade de Deus
e alcançardes os bens prometidos. Amém? Ainda um pouco de tempo, sem dúvida, bem pouco, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. Amém, irmãos? O meu justo viverá da fé. Do temor de Deus, da obediência, do serviço. Porém, se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. Olha a conclusão aqui, eu concluo agora a pregação. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Amém? Queridos, olha, você sabe por que você é muito tentado? Porque Deus te escolheu para ser um grande santo. E quanto mais você é santo, mais você é tentado, em todos os sentidos. Mas quero dizer uma coisa para você, Deus tem uma recompensa eterna, a tua castidade, a tua pureza, a tua inocência, a tua honestidade, a tua retidão, as tuas vigílias, os teus jejuns, a tua caridade, o teu esforço em pregar a palavra, o dinheiro que você investe no reino de Deus, irmãos. Tudo isso tem uma recompensa eterna. Tudo isso tem recompensas que durarão por toda a eternidade. E todo pecado que as pessoas cometem livremente, se entregam, terá castigos eternos, suplícios eternos, torturas eternas, irmãos. Olha a diferença. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Para a nossa o quê? Salvação. Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Seja santo, que viva a santidade, busque a santidade. Faça tudo o que estiver ao teu alcance para ser santo, irmão. Tudo. Aproveita cada minuto, cada tostão, aproveita cada oportunidade, cada retiro, pregação, leitura, músicas só de louvor. Esteja ao lado de pessoas santas. As pessoas ficavam a noite inteira ouvindo Paulo, irmãos. A noite inteira. Você já achou longa essa pregação? Na época de Paulo, as pessoas ficavam o quê? A noite inteira ouvindo Paulo, até de manhã. Aproveita, irmãos. O tempo passa. O tempo passa, queridos. Amados, nessa noite, nós temos a oportunidade aqui de sermos cheios do Espírito Santo. Queria pedir que você viesse aqui à frente agora, todos cheguem aqui à frente. Nós vamos nos colocar aqui diante do Senhor, os que puderem ajoelhar-se, e aí nós vamos já nos encaminhando para o encerramento. Quem puder se ajoelhar, pode se ajoelhar. Pode se ajoelhar aqui na frente. Vocês têm aquela música, Senhor, eu sei que é teu este lugar. Lembra? Pode ser, Eleazar? Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Sim, ó vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar,
Senhor Jesus, ó sem o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Querido Jesus, essa noite também nós estamos aqui como aquele homem. Muitas vezes passamos anos na nossa vida, Senhor, esperando alguma coisa, receber algo que mude a nossa vida, mas unicamente Tu pode fazer novas todas as coisas, Senhor. Essa noite, Senhor, na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, humildemente, Senhor, pedimos, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Somente o Teu Espírito Santo pode fazer novas todas as coisas, transformar nosso coração, nos libertar, Senhor, dos vícios, da infidelidade e nos manter perseverantes no temor a Deus, Senhor. Senhor, nós não queremos cometer essa loucura de perder a fé para a nossa ruína. Não, Senhor, nós queremos viver pela fé todos os dias de nossa vida. Com a certeza, Senhor, de que Tu és o nosso Pai providente. Nós renunciamos agora, Senhor, a todo medo de não ter, de não conseguir, de faltar. Nós temos a certeza de que a Tua providência, ela sempre estará conosco, Senhor, porque Tu és o nosso Pai e nós somos Teus filhos, Senhor. Ó Senhor Jesus, tira do nosso coração tudo aquilo, Senhor, que nos aprisiona ao pecado, ao medo, à mundanidade. Nós renunciamos aqui ao demônio, Senhor. Renunciamos suas mentiras, suas enganações e nós submetemos inteiramente a nossa humana vontade, a vossa divina vontade, Senhor. Se você quiser, você pode rezar junto comigo. Senhor Jesus, humildemente, eu submeto agora a minha humana vontade, a vossa divina vontade. Eu renuncio a Satanás, as suas mentiras. Eu renuncio ao pecado. Eu rompo agora, Senhor, com todo e qualquer pecado que me escraviza, que põe em risco a minha salvação. Eu declaro agora, Senhor, que somente Tu podes me dar alegria, a paz, a saúde, a prosperidade, a felicidade, a restauração, a realização de todos os meus desejos. Queria pedir para você agora, qual é o desejo que você tem? Mas não pense que assim, não, os materiais também. Você precisa de uma casa, você está pagando aluguel, precisa de uma casa, de um apartamento, você precisa de um carro, você quer ir para a Terra Santa ou para Roma, você quer casar, você quer ser padre, quer ser irmã, você quer fazer uma faculdade. Qual é o desejo do seu coração? Você quer pagar uma dívida? Você quer que o Senhor cure uma enfermidade, liberte alguém da sua família, do vício? Acredite, coloca diante de Jesus, diga: Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti todos os meus desejos, com uma certeza de que eles se realizarão. Eu creio em Ti, Senhor. Tu és o Senhor da minha vida. E nada é impossível para Ti, Senhor. Eu declaro isso agora, Senhor. Que nada mais é impossível.
que nada nem ninguém vai impedir a realização dos teus planos para a minha vida. Eu te adoro, Senhor. Eu te glorifico, eu te exalto, te agradeço, Senhor, e eu declaro que eu faço parte daqueles que vivem na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Eu tomo posse, Senhor, de uma vida livre, como aquele homem que entrou no templo saltando, louvando a Deus. Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Jesus, 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 Jesus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não quero convidar você agora, coloca a mão onde você tem uma enfermidade no seu corpo, você também que me vê pela internet ou me verá depois, ou apenas imagine, se for conveniente, e você vai tomar posse da tua cura agora. O Senhor já fez muitos milagres aqui no meio de nós. Nós temos aqui o nosso irmão Geraldo, que foi curado da coluna, depois de mais de 30 anos de dores atrozes. Dona Catarina, Margarete, doenças graves foram curadas. Coloca a tua mão agora onde você tem uma enfermidade e ora comigo dizendo: Senhor Jesus, pela fé que eu tenho em teu nome, pelo poder do meu batismo, pelo poder das tuas santas chagas, eu declaro que eu estou curado de toda doença, de todo mal-estar, de todo vício, de toda perturbação. Eu me aproprio, Senhor, pela fé, da saúde perfeita na mente, no corpo e na alma. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.